Ah, não, gente, tem umas notícias assim que a gente recebe assim que é de revoltar, é de ficar revoltado. Só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada, eu estou saindo do meu trabalho agora, eu dirijo esses ônibus de 2 andares aqui em Londres, certo? Eu moro na Inglaterra, por isso também agora aqui atrás da garagem, nessa rua deserta aqui, ó, tá vendo? Não tem ninguém, tô sozinho, tô só eu com o iPhone aqui, fazendo vídeo. Por que eu posso fazer isso aqui às 1h30 da manhã em Londres, sozinho, num lugar deserto, sem a preocupação, sem medo de ser assaltado? Não vou dizer que não há possibilidade, mas nunca houve uma história aqui nessa rua, certo? Até acontece assalto em algum outro lugar, mas aqui, a maioria dos lugares aqui você pode fazer vídeo a hora que você quiser, com o teu iPhone na mão, onde você quiser. À 1h30 da manhã, ou às 2, às 3, ao horário que você quiser fazer. Por que que na Inglaterra você pode pegar teu iPhone e fazer vídeo numa rua deserta, qualquer horário do dia ou da noite, e no Brasil você não pode fazer um vídeo nem nas 2 da tarde no calçadão da tua cidade, com o iPhone assim, pateando, sozinho? Por causa da maneira com que os crimes são encarados no Brasil e a maneira com que os crimes são encarados na Europa. Se liga no seguinte, no Brasil, se um indigente roubar um chocolate no mercadinho, se um mendigo roubar um chocolate no mercadinho, esse indigente está fudido. Esse indigente pode apanhar do dono do mercado, a própria polícia, se chegar ali, pode dar um safanão nesse indigente, porque ele está errado. Ele é uma pessoa que pode ser abusada porque é uma pessoa que está errada, porque é um ladrão, é uma pessoa que não presta, uma pessoa que roubou um chocolate. Então, porque a pessoa roubou um chocolate, essa pessoa pode ser abusada. Por quê? Porque é uma pessoa que não presta, porque é ladrão. Agora, quando é um prefeito, quando é um vereador, quando é um deputado, então, estadual, deputado federal, aí já não é bem assim, aí já é diferente. O porquê? O porquê que um rico roubando, aqueles ricos, vou só dar um exemplo, sempre falo daqueles ricos lá que roubaram na época da pandemia. Porque aquilo lá foi uma barbaridade, roubar enquanto as pessoas estavam morrendo. Aquele prefeito que comprou um monitor cardíaco, falsificou monitor cardíaco, dizendo que era respirador, só para ganhar dinheiro, para enriquecer. Esse cara tá solto. Esse cara está respondendo processo de liberdade, está solto, dando risada da cara das pessoas que morreram, sufocadas na época da pandemia. O porquê que isso acontece, cara? Qual que é o problema? Eu vou lhe contar. O problema é o seguinte, é que os juízes brasileiros, que são pessoas sem raça nem vergonha na cara, estão nas mãos dos deputados estaduais e nas mãos dos deputados federais. Por quê? Porque são os deputados que garantem que os juízes tenham auxílio moradia, mesmo tendo casa própria, auxílio de 4, 5 mil, mesmo tendo casa própria, acima do salário, eles recebem mais 4, mais 5 mil, auxílio moradia. Presente que os deputados permitem que eles recebam, mais auxílio para comprar paletó, mais auxílio para pagar escolas particulares para seus filhos. Os filhos de juiz não precisam pagar a escola particular para os filhos. É você que paga as escolas particulares dos filhos dos juízes. Por quê? Porque os deputados fazem assim. Os deputados garantem todo esse tipo de suborno para os juízes. Então o que acontece? Nunca, jamais um deputado será punido ou será condenado em uma ação na justiça. Porque os deputados podem cortar os auxílios dos juízes se os juízes começarem a trabalhar e fazer a lei funcionar para os deputados, para os prefeitos e para os vereadores também. Porque isso é a política, são eles que decidem o suborno que os juízes recebem. Agora se liga no motivo da minha revolta. Por que eu estou fazendo esse vídeo agora às 1h30 da manhã aqui sozinho? É pelo seguinte, eu acabei de receber a notícia de que tem um deputado, esse cara aí que eu já fiz vários vídeos a respeito desse cara, e eu vou falar por que eu faço vídeo desse cara e por que tudo que se refere a esse cara me revolta. Vou lhe falar por que me revolta quando falam desse cara. Porque é o seguinte, esse dos 1.058 deputados estaduais que existem no Brasil, esse é o único deputado estadual do Brasil, de toda a história do Brasil, desde quando inventaram um deputado no Brasil, quando inventaram um deputado até hoje, que hoje tem 1.058, mas mais todos que já tiveram na história do Brasil, nunca, jamais um deputado estadual fez o que esse cara fez. Esse cara pegou a sua verba de gabinete, pegou a sua cota parlamentar, alugou um lugar no centro da cidade de Curitiba e nesse lugar ele colocou máquinas de lavar roupa para os mendigos lavarem a roupa, colocou chuveiro para que os mendigos possam tomar banho, ele colocou computadores para que os mendigos e que os ex-detentos, as pessoas em situação de rua, possam mandar e-mails para os familiares e fazer ligação telefônica.
para seus familiares também. E outra, ele tem um projeto de reinserir essas pessoas no mercado de trabalho ensinando uma profissão, como padeiro, como serigrafia e algumas outras profissões que eu não estou muito por dentro, mas é um cara que pegou a sua verba de gabinete e a sua cota parlamentar e fez isso. É o único dos 1.058 deputados que fez isso em toda a história do Brasil. Então, por isso que quando acontece uma coisa a respeito desse cara, eu tomo as dor, cara, pelo seguinte, porque é o único na história do Brasil que fez isso. Só que tem esse cara, além de ter feito isso, esse cara é foda, esse cara é macho. Por quê? Porque ele é um deputado estadual. E o que um deputado estadual tem que fazer? Ele tem que fazer e modificar leis. Esse é o trabalho de um deputado estadual, fazer e modificar leis. E ele chegou com os projetos na Assembleia Legislativa do Paraná para fazer e para modificar leis. Só que o que acontece? Os deputados do Paraná, da Assembleia Legislativa, a maioria são filhinhos de papai, são pessoas que não sabem arrumar a própria cama. Tem deputado que é neto de deputado, tem deputado que é filho de deputado, tem deputado que sempre foi deputado, tem deputado que está no seu tá louca. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná foi eleito em 1992, para você ter uma ideia. Então o que acontece? Quando esse deputado veio apresentando projetos de fazer e modificar leis na Assembleia, os deputados da Casa Antiga, os deputados das antigas falaram, não pode mexer, não pode mexer nisso daqui. Por quê? Porque não querem mexer nas leis, não querem acabar com as tetas, porque cada deputado tem sua teta, cada deputado tem seu esquema na Assembleia. Então, quando esse Renato veio querendo modificar e melhorar as leis, os deputados falaram que não pode, não dá. Só que o Renato, como é foda, ele chegou lá e falou, não, bicho, por que não dá? Por que não pode? Tu é ladrão. Os deputados que iam contra ele, contra os projetos dele, ele começou a acusar esses deputados de ladrão. Por quê? Porque os deputados são acusados de corrupção. A maioria dos deputados são corruptos. A maioria dos deputados de todo o Brasil são corruptos. E o que acontece? Esse deputado Renato, aí, quando os deputados vinham contra o seu projeto, ele começou a acusar os deputados. Por que está vindo contra mim se tu é ladrão, cara? Tu é ladrão também, cara. Tu também é ladrão. Aí um outro deputado ladrão abriu um projeto, entrou com uma queixa no Conselho de Ética contra o Renato Freitas. O Renato falou, cara, tu é ladrão, cara. Por que eu vou pro Conselho de Ética se tu que é ladrão? Aí ele começou a bater de frente com esses caras. Começou, não, você é ladrão, você... Então o que aconteceu? Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa desse estado, apareceu um deputado apresentando projeto para fazer e modificar leis de fato e que começou a acusar os deputados que iam contra seus projetos, porque os deputados que vinham contra os projetos eram os ladrão que eram contra os projetos que esse deputado apresentava. Por quê? Porque seus projetos iam interferir nos esquemas e nas tetas dos deputados. Aí o que acontece? Essa semana que passou aí, ele bateu de frente com o presidente da Assembleia Legislativa, o Adhemar Traiano. É um piolho das antigas, cara. Esse Adhemar Traiano foi eleito em 1992. Esse Adhemar Traiano estava junto com o Jaime Lerner, foi ele que ajudou o Jaime Lerner a privatizar o Anel da Integração, as rodovias do estado do Paraná. Foi ele, a obra dele, que ele ajudou a fazer com que o pedágio no Paraná fosse o pedágio mais caro do mundo. Esse Adhemar Traiano também ajudou e organizou e arquitetou a venda da Copel, entregaram a empresa de energia elétrica do estado agora, de presente, de mão beijada para os acionistas. Esse Adhemar Traiano que estava articulando, que estava apoiando e que estava tramando contra o povo do Paraná. Esse cara sempre tramou e afetou o povo do Paraná. Esse cara estava junto e coligado com o ex-governador Beto Richa, que foi pego recebendo dinheiro das empresas de pedágio do estado. Então esse Adhemar Traiano é um piolho das antigas, só que ele é presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Aí quando ele bateu de frente com o Renato falou, cara, tu é ladrão também, cara. Só que não pode chamar o Adhemar Traiano de ladrão, porque o Adhemar Traiano é presidente da Assembleia. É ele que permite ou não permite que os juízes recebam auxílio moradia. É ele que permite ou não permite que os juízes recebam auxílio para comprar paletó e auxílio para pagar escolas particulares para seus filhos. É o Adhemar Traiano que permite ou não permite o suborno que os juízes do estado do Paraná recebem do governo. É ele que permite ou não permite. Então, esse Adhemar Traiano jamais será culpado de crime algum. Porém, ele já foi acusado de vários crimes. O último, o qual ele foi acusado, é esse aqui, ó. Notícia da Gazeta do Povo. Operação Quadro Negro. Delator relata propina paga a Adhemar Traiano, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná,
O dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, relatou pagamentos feitos ao deputado Tucano, 2 deles dentro da Assembleia, pagando propina para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, quem está falando isso daí foi o Eduardo Lopes de Souza, dono de uma construtora, que disse que pagou propina, deu dinheiro para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Adhemar Traiano, esse homem aqui. Então, provas contra esse Adhemar Traiano não faltam. A questão é que nenhuma prova jamais será válida contra esse cara. Agora, o problema que eu fico puto é o seguinte, é que esse Adhemar Traiano, porque o Renato falou que o Adhemar Traiano é corrupto, e eu vou falar, o Adhemar Traiano não é corrupto. O Adhemar Traiano é ladrão. Ele é um piolho das antigas, esse cara é ladrão das antigas. Esse cara sempre foi ladrão, ele sempre roubou. O Adhemar Traiano é o maior ladrão, um velho ladrão de Francisco Beltrão. Adhemar Traiano, velho ladrão das antigas, de Francisco Beltrão. Piolho, grande piolho das antigas, que jamais será culpado de nenhum tipo de roubo ou falcatrua. Por quê? Porque ele tem muito poder político. A questão é que agora esse Adhemar Traiano vai caçar o Renato Freitas. Então o Renato Freitas logo não será mais deputado, por quê? Porque chamou o Adhemar Traiano de corrupto. Gente, infelizmente, provavelmente agora o Renato Freitas será cassado e seu mandato de deputado terá um fim próximo. Por quê? Porque o Adhemar Traiano tem poder e muita bala na agulha. Mas agora eu até acho bom, estou fazendo esse vídeo aqui para demonstrar a minha indignação, né, com a maneira com que o sistema funciona, com a maneira com que piolhos das antigas são donos do Estado. Mas eu quero fazer um desafio pro velho piolho das antigas, Adhemar Traiano. Adhemar Traiano, caça o mandato do Renato, cara. Caça o mandato do Renato Freitas agora. Pro ano que vem, Renato Freitas virá prefeito de Curitiba. Vai, Adhemar Traiano, seu piolho das antigas, seu grande ladrão de Francisco Beltrão. Caça o mandato do Renato Freitas. Que ano que vem, Renato Freitas vai ser, sim, prefeito de Curitiba, se você fizer isso daí. Seu ladrão. Só queria deixar esse vídeo de indignação e afirmando, não tô acusando o Adhemar Traiano de ladrão. O Adhemar Traiano é ladrão, porque muita gente já sabe, muitas provas já aconteceram, só que o Adhemar Traiano jamais será culpado de alguma coisa, porque ele tem muito poder político e ele que garante o auxílio moradia para os juízes. E isso é fato. E outra coisa que é fato, eu quero desafiar Adhemar Traiano, seu velho piolho das antigas, o velho ladrão de Francisco Beltrão, casse o mandato do Renato Freitas, casse o mandato dele, para ele ser prefeito no ano que vem. Agora tenho dito, e agora? Eu fui!